Cristo. Vamos hoje para mais um estudo do Antigo Testamento. Aliás, nós vamos falar hoje a respeito do livro do profeta Isaías, a partir do profeta Isaías, que é um profeta maior. Vamos lá. O que significa Isaías? Esse nome Isaías significa Deus é a salvação. É o mesmo significado ali do nome de Jesus Cristo, que significa Deus é a salvação. É o mesmo significado ali do nome de Josué, que significa Deus é a salvação. Então Isaías significa o quê? Deus é a salvação. E Isaías, ele é um profeta maior. Por que profeta maior? Porque ele é mais importante que os outros? Porque ele é mais requisitado? Não, por causa do tempo. A Bíblia é dividida em profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores são os profetas que ficaram bastante tempo profetizando. Então, quando fala profeta maior, é o tempo de carreira que ele tem, é o tempo que ele ficou profetizando. Isaías, se minha memória não estiver me enganando, profetizou ele cerca de 40 anos. Então ele viveu bastante ali profetizando. Por isso que ele é chamado de profeta maior, porque ele ficou muito tempo profetizando. Já os profetas maiores ficaram pouco tempo ali profetizando ou tiveram somente uma profecia conhecida, como no caso Jonas, né? A gente só conhece uma profecia de Jonas. Então aí os teólogos fazem essa divisão em profeta maior e profeta menor por causa disso. E Isaías também é conhecido como profeta messiânico, porque ele tem muitas profecias falando a respeito do Messias vindouro, do Messias que há de vir. Nós, cristãos evangélicos, acreditamos veemente que esse Messias é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que ele já veio. Beleza? Mas aqui no contexto, a gente vai falar Messias, a gente não vai falar Jesus Cristo. No contexto do livro, a gente vai falar um Messias, um profeta messiânico. Então, Isaías, ele é conhecido, ele é o profeta maior, e ele é conhecido por ser o profeta messiânico. Tem muitas profecias dele a respeito do Messias esperado. E Isaías significa Deus é a salvação. E o livro ele é dividido em 3 partes. Julgamento, do capítulo 1 ao 39, onde Isaías vai profetizar ali muitas, vamos dizer assim, não é maldições, mas muitos julgamentos, muitas coisas ruins que vão acontecer àqueles que são idólatras, àqueles que são pecadores, àqueles que temem em se desviar do Senhor, àqueles que são ativos, aqueles altivos, aqueles que são soberbos. Então essa primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 39, vai falar bem disso. Então é uma parte bem pesada mesmo do livro, porque ele vai trazer palavras pesadas, palavras duras, condenações para todos aqueles que praticam o mal. Então, assim, é um livro, essa parte é uma parte bem pesadinha de ler, porque tem bastante castigo ali, mas também tem algumas profecias sobre Jesus Cristo, algumas coisas boas, mas em sua grande maioria é sobre isso, é sobre o que vai acontecer com aqueles que se desviarem, com aqueles que não seguirem firmes no caminho de Deus. A segunda parte é a parte de consolação, porque eles estavam cativos ali na Babilônia. Então, a figura muda, né? Pô, o pessoal tá sofrendo, o pessoal tá ali chorando, clamando a Deus, tá passando perrengue, tá sendo escravo ali de Nabucodonosor. Então, o profeta Isaías ali, Deus, né? Não é invenção de Isaías, não é porque o povo estava sofrendo que Isaías começou a falar palavras aleatórias. Não, Deus é que falava através de Isaías. Então, do capítulo 40 ao 55, como o povo está sofrendo, como o povo está ali na escravidão, sem poder fazer o que eles fazem, sem ser um povo livre, eles estão sofrendo. E aí Deus vai trazer diversas palavras de consolo para eles ali, através de Isaías. Em sua grande maioria é isso. E a parte 56 ao 66 é justamente da redenção. Quando eles saem ali do cativos da Babilônia, quando eles são libertos, né, agora eles precisam se restaurar. Deus precisa restaurar ali o povo. Então vão ser bastante mensagens assim de restauração, do que vai acontecer no futuro e tudo mais, beleza? Então o livro basicamente é dividido nessas 3 partes, tá? Essa divisão básica do livro. Óbvio que você tem que ler tudo para poder entender o contexto, né? Quanto mais você lê o livro, mais contexto você vai ter, tá bom? Então é muito importante você ler para poder entender melhor o que cada parte do livro quer dizer, tá? Então é dividido em 3 partes: julgamento, do 1 ao 39, consolação, do 40 ao 55, e redenção, do 56 ao 66. E vamos por parte. A gente vai ver aí, a gente vai falar um pouquinho, né? Porque não adianta também eu resumir muito e não adianta também eu trazer muita informação. Porque se eu trazer muitas informações, vocês não vão acabar não colhendo todas as informações certinha, bonitinha, né? E se eu resumir muito também, não vai adiantar muita coisa que vocês não vão ter. Então vamos abordar alguns capítulos ali que eu particularmente acho bem interessante, mas como eu falei, para entender bem o livro, galera, vocês têm que ler todos os capítulos, tá? Do 1 ao 66, não tem pra onde correr. Então eu vou trazer aqui algumas partes importantes de alguns capítulos. Como eu falei, quem foi Isaías? Profeta que teve seu ministério na época do rei Ezequias. Lembra? Foi na época do rei Ezequias que ele profetizou.
Vamos lá começar no capítulo 7? Capítulo 7 vai falar de Síria e Israel versus Jerusalém, verso 1, 3 e 4. Ali é basicamente o rei de Síria e o rei de Israel ameaçando o rei Acaz. Ele fala, se você não se juntar com a gente vai meter a porrada em você. Por quê? Porque os inimigos deles, os inimigos de Israel e da Síria, estavam fazendo coalizão. Eles estavam se juntando. Coalizão, né? Quando um rei se junta com o outro, quando um exército se junta com o outro, para eles ficarem poderosos, para eles ficarem mais fortes. Peraí que a vizinha ligou o som aqui. Misericórdia, que falta de respeito. Então, coalizão é quando os exércitos eles se juntam. E aí o rei da Síria de Israel falou, rapaz, o rei Acaz, se tu não se juntar com a gente, mano, vai ficar ruim pro teu lado. E aí Acaz fica com medo, né? Óbvio, porque imagine você sozinho enfrentar 2 reinos. Você enfrentar um reino já é difícil, já é complicado. Gera morte, gera prejuízo, gera perdas, né? O familiar seu vai morrer. Então, nenhum rei quer fazer guerra. Tem a frase de uma série, óbvio, né? O contexto é totalmente diferente. É uma série que fala sobre drogas ilícitas e essas coisas todas, né? E aí um traficante ele chega e fala, olha, patrão, a gente não quer fazer guerra, a gente quer fazer dinheiro. Isso é real, ninguém quer fazer guerra. Quer fazer dinheiro, não é mesmo? Quer fazer riqueza, quer estar em paz. Então o rei ele fica com muito medo. E aí, mas porém, como não era o tempo ainda de Jerusalém cair, Deus protegeu o rei Acaz dessa coalizão. Então vamos ler lá o versículo para a gente poder entender? Vamos ler lá o verso 1, 3 e 4. A respeito dessa coalizão aí que eles queriam fazer contra o povo de Israel, de Jerusalém. Vamos lá, vamos ler o verso 1. Sucedeu, pois, no dia de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, que é rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. Lê o verso 3 agora. Então disse o Senhor a Isaías, agora tu e teu filho Sear-Jazub sai ao encontro de Acaz, ao final do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavandeiro, e disse-lhe, acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses 2 pedaços de tições fumegantes. Olha só, por causa desses 2 pedaços de tições fumegantes, são os reis da Síria e de Israel, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e dos filhos de Remalias. Então ali não adianta nada, Deus ele vai impedir que esse povo, eles tomem ali Jerusalém, porque não era o tempo de Jerusalém cair ainda. A gente agora sabe que Jerusalém caiu na mão dos babilônicos, então Deus impediu ali, mesmo com esse exército poderoso, impediu que eles fossem invadidos. Isso acontece até os dias de hoje. Galera, se Israel reconhecer a Jesus Cristo, vai ser a nação mais poderosa da terra. Isso acontece nos dias de hoje ainda, tá? Israel a gente vê lá que tá em guerra, agora acho que tá contra o Hamas, né? Não sei, eu não tô antenado, não sei se já acabou, mas o que acontece? Por vários e vários anos, vários exércitos se juntaram contra Israel. Se eu não me engano, na Guerra dos 100 Dias, eu não sou muito bom de história não, na Guerra dos 100 Dias, foram 6 exércitos contra Israel. Foi uma guerra que durou 100 dias. 6 exércitos contra Israel, agora, recente, acho que 1990, por aí, né, nessa época atual. Israel conseguiu vencer. Isso várias e várias vezes, tá? Esse foi só um dos exemplos. Desde sempre, vários exércitos se juntam para tentar combater Israel. Israel consegue vencer. Acho que perdeu só 2 guerras, se eu não me engano. Então, esse negócio de coalizão contra Israel é muito recorrente. E eles sempre vencem, porque Deus está lá. Querendo ou não, eles ainda não reconheceram Jesus Cristo, mas eles são o povo escolhido de Deus. Óbvio, até o fim do mundo, né? Até Jesus Cristo voltar. Então, assim, eles são um exército bem poderoso mesmo. Se eles reconhecessem Jesus Cristo, pessoal, já era. Com certeza eles, nos dias de hoje, eles seriam muito poderosos ainda. Então o capítulo 7 vai falar sobre isso, dessa coalizão, né, que eles tentaram fazer ali, se juntar para poder pegar o rei de Jerusalém de pancada, mas não deu certo. Deus protegeu ele. Inclusive Deus fez até umas profecias contra esse povo que a gente vai ver nos capítulos próximos. E no verso 14 também tem uma profecia messiânica. Olha aí, já começamos com mais uma profecia messiânica, ó. Verso 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isso aqui é uma profecia sobre Jesus, sobre o Messias, né? A gente sabe que é Jesus Cristo, mas no contexto do livro aqui é o Messias. Olha só, então significa que o Salvador ele vai vir de uma virgem.
E o nome dele será Emanuel, que significa Deus está conosco. Então, aqui no verso 14, capítulo 7 de Isaías, nós já temos um verso, uma profecia sobre o Messias que há de vir. Amém? Capítulo 8, verso 3, 4, 7. Outras profecias sobre o fim da coalizão. Aqui a gente... também no capítulo 7, peraí, no verso 3... Aqui, ó. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Sear-Jazub. Então aqui mostra que Isaías tinha um filho. E no outro capítulo a gente vai ver o outro nome do filho de Isaías. Então, no livro de Isaías mostra pra gente que Isaías teve 2 filhos, tá bom? 2 filhos o profeta Isaías teve. Agora, capítulo 8, verso 3, 4 e 7, que é a profecia sobre o fim dessa coalizão lá. Capítulo 8, verso 3, 4 e 7, ó. 3. Eu fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz a um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maer Salal Has-Baz. Verso 4. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Então aqui é o filho do profeta Isaías, né? Os teólogos vão dizer que são o filho do profeta Isaías, e Deus mandou colocar esse nome nele aqui. Se não me engano, significa tipo assim, rápido despojo, pressa segura. É como se fosse assim, rapidamente o inimigo vai cair. É algo mais ou menos isso que significa esse nome aqui, Maer Salal Has-Baz. Tá bom? Um nome bem feio, mas é assim que Deus agir. A gente vai ver como Deus gosta de agir, tá? E aí, verso 7, né? Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Então eles atentaram ali contra o povo do norte, né? Mas Deus não deixou. Então Deus usou a Assíria, ou seja, Deus usou um povo inimigo para poder combater os inimigos de Jerusalém. Ele não usou a própria Jerusalém, ele usou o povo inimigo para tentar combater ali, aliás, para combater, né, os inimigos de Jerusalém, tá bom? No verso 2 e verso 13 diz para não termos medo daquilo que o povo tem medo, idolatria. A gente vai ver aqui no livro de Isaías também, Isaías combatendo muito a idolatria. Olha só, verso 12 e 13. Não chameis a conjuração a tudo quanto esse povo chama conjuração, e não tenham medo do que eles têm medo, nem tampouco vos assombrem. Verso 13. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, a ele seja o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. É muito comum as pessoas terem medo, né, desses santos aí, Oxalá, Oxum, Oxóssi, Ogum. Tem pessoas que não falam nem o nome, tem crente que bate até na madeira quando ouvir falar esses nomes. Não! Você não tem que ter medo desse povo que não existe, desses espíritos malignos, desses demônios, desses idólatras, dessas estátuas que tem olho, mas não vê. É muito comum a gente passar, né, em frente à casa dos candomblé, né, ver aquelas estátuas feias lá. Não tem que ter medo disso, não. Se esse povo tem medo deles, o problema é deles. Se esse povo tem temor a eles, o problema é deles. Nós tememos única e exclusivamente ao Senhor. O nosso temor, o nosso respeito é a Deus. Não é a essas estátuas, a esses espíritos malignos, a esses demônios, não. Não temos que ter medo deles, temos que ter medo somente do Senhor. Coloca isso na cabeça de vocês. Essa frase é boa até para criança. Sabe, as pessoas ficam colocando medo em criança. Olha ali o fantasma. Não, não vai lá não que tá escuro. Ih, vai ficar sozinho em casa? O bicho papão vai te pegar, não sei quem vai te pegar. Não, não ensine isso pros nossos filhos, nem de brincadeira, cara. Porque pra gente pode parecer brincadeira, porque nós somos adultos, nós já temos uma mentalidade formada. Mas pra criança é horrível, é um assombro. E a criança, o adulto, seja lá quem for, não pode ter medo de macumbeiro, não pode ter medo de feiticeiro, de estátua, de demônio, seja lá o que for. Nós temos que ter medo temor ao Senhor. Então, esse Isaías vai combater muito isso, a idolatria, esse tipo de idolatria, esse tipo de temor, esse tipo de coisa assim que vem assombrar o povo. E no verso 19 e 22, vamos ver o que fala? Verso 19 e 22, no capítulo 8 de Isaías, diz assim, ó, verso 19. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chilreiam e murmuram. Deixa eu pesquisar aqui o que é chilreiam, pra gente poder entender melhor o contexto. Chilreiam. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Internet é lenta. Chilreiam é fazer o som. Ah, sim, é fazer um som, murmurar. Sim, tá igual o som do passarinho. Sabe fazer um som, chilreiam e murmuram. Porventura não consultará o povo a seu Deus a favor dos vivos, contar-se aos mortos?
E o verso 22, e olhando para a terra, eis que haverá angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Olha que palavra pesada para aqueles que buscam idolatria, adivinho, negócio de signo, né, escorpião, não sei o que, com ascendente isso, ascendência e aquilo, tá? Deus não quer isso pro ser humano. Nós não podemos ter medo desse povo, não temos que ter respeito, nem muito menos consultar esse pessoal. Certa feita, eu vi um famoso falando que se converteu ao cristianismo. Ele tá pregando o evangelho, inclusive, na internet. Ele usa a internet para pregar o evangelho, só que ele vacilou muito feio. Como ele era de uma família que é idólatra, então a família não se converteu, né? Só ele que se converteu. Hoje ele é cristão, ele prega o evangelho no mundo todo e realmente está firme na palavra. Mas ele disse que um parente dele ainda faz determinadas práticas. Por exemplo, acender incenso. E ele acende incenso em respeito à avó dele. Nossa, ele tá vacilando muito, ele não sabe nem o que ele tá fazendo, isso é perigoso. Não interessa se é respeito, não interessa se é minha bisavó, se é minha avó, não interessa quem seja, pode ser o Papa, pode ser o Lula, pode ser o meu filho. Eu não vou fazer nenhuma prática em respeito a ninguém. Eu não vou adorar a Deus, eu não vou acender incenso, eu não vou dar 3 pulinhos, eu não vou bater na madeira, eu não vou andar descalço, eu não vou ficar em silêncio, eu não vou referenciar nenhum Deus, nada, não importa onde eu esteja, não importa se eu estou morando de favor na casa da pessoa, não importa. Não faça nenhuma prática religiosa em respeito, não faça isso, que não é isso que Deus quer, conforme a gente viu aqui no livro de Isaías. Se eles acendem incenso, se eles dão 3 pulinhos, se eles se vestem de vermelho, se vestem de branco, o problema é deles. Nós cristãos não podemos fazer isso, caso contrário a gente vai ser empurrado para as trevas, tá bom? No capítulo 9, a gente vai ver profecias sobre o Messias. Olha aí, outra profecia sobre o Messias. Tá? Verso 2. O Messias como uma grande luz. Olha só. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Olha que versículo lindo. Isso aqui, cara, dá pra você colocar até na frase de um livro. O povo que andava em trevas viu grande luz a brilhar. E o povo que estava na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Isso se aplica em vários contextos, no contexto da vida mesmo, né? Pessoas que estão agora andando em trevas, pessoas que estão no tráfico, pessoas que são sequestradoras, pessoas que são estrupadoras, pessoas que fazem o mal. Essas pessoas, elas estão andando em trevas, mas a luz está aí. A partir do momento que elas abandonarem o pecado delas, a partir do momento que elas abandonarem tudo aquilo que é mal, elas vão ver a luz já está aqui, a luz ela não vai vir sobre a vida delas, a luz já está sobre a vida delas, só basta elas enxergarem essa luz. E também pode ser no contexto de doenças, não é mesmo? Uma pessoa que está, doente, sofrendo. Então Jesus Cristo vem trazer essa luz, o Messias ele vem trazer essa luz pra gente, ele vem trazer esse resplendor. Então olha só que versículo lindo, maravilhoso. E no verso 4 vem trazendo ele como libertador. Olha só, porque tu quebrastes o jugo da sua carga, e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos medianitas, né? A gente sabe que os medianitas foram um povo bem ruim, né? Povo que julgava os outros, um povo que subjugava os outros, batia, sequestrava, matava, roubava. Então o Messias ele vai ser justamente esse, ele foi, né? Vai ser aqui, conforme o livro diz, esse libertador. Ele vai tirar a gente a cana, a vara, o pau, né? Do nosso inimigo, que vem afligir a gente, a arma dos inimigos. A arma que o inimigo usa para bater a gente, Jesus Cristo vai quebrar essa cana. E lá no verso 6, o que fala? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então aqui são os nomes atribuídos a esse Messias. Principalmente esse aqui, ó, Deus forte, que mostra, hoje na teologia a gente sabe que Jesus Cristo é Deus. Então o Messias ele não vem só como alguém que foi criado, alguém que foi, escolhido de qualquer jeito. Vai você mesmo, não. O Messias, ele é Deus, ele é o Deus forte, tá? Ele é o príncipe da paz, maravilhoso e conselheiro. Então, quem tem todos os atributos a respeito do Messias. E lá no verso 8 ao 21, vai falar justamente sobre a soberba, os perigos da soberba. Nós não podemos ser soberbos. Verso 9, e todo esse povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem, os tijolos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar.
Cortareis os sicômoros, mas os cedros os mudaremos. Portanto, o Senhor suscitará contra eles os adversários de Rezim e juntará os seus inimigos. Ou seja, a gente tem que ter cuidado com a soberba. O que é ser uma pessoa soberba? O que você acha que é uma pessoa soberba? Você que vai fazer essa pesquisa aí, tá? O que é uma pessoa soberba? Tome cuidado com a soberba, amém? Faça essa pesquisa aí, o que é uma pessoa soberba. E vê se você acaba se enquadrando. Porque às vezes a gente é soberbo sem querer, não é mesmo? Por isso que é importante ler a Bíblia. Para a gente fazer um autoexame, para a gente saber o que fazer, o que não fazer. É muito importante ler a Bíblia por causa disso. Então aqui no capítulo 9, além dessa profecia sobre o Messias, vai trazer também profecias sobre aqueles que são soberbos. E a gente tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Capítulo 10. A Síria foi utilizada como instrumento para punir o povo do norte, porém Deus irá julgar a arrogância da Síria. A gente sabe que o povo do sul ficou cativo na mão dos babilônios e o povo do norte ficou cativo na mão da Síria. Deus utilizou a Síria para castigar o povo de Jerusalém, né? Porque o povo pecou, aquele contexto tudo que a gente sabe. O povo estava pecando, estava se desviando, estava se casando com mulher estrangeira, estava se prostituindo, estava idolatrando, estava fazendo coisas que Deus totalmente rejeita. E aí, por causa desse pecado acumulado, dessa desobediência grande que eles tinham contra Deus, eles acabaram sendo punidos por causa disso. Foram cativos na mão da Síria. Deus usou a Síria. Só que o rei assírio, ele estava começando assim a ensoberbecer. Olha isso. Não, foi eu que fiz isso, foi eu que fiz aquilo. Ele estava começando a ficar altivo, estava começando assim a ensoberbecer, ficar uma pessoa assim, sabe, que confiando nas próprias mãos dele. E aí vem profecias sobre esse rei da Síria, sobre a Síria, que infelizmente eles estavam sendo muito arrogantes. Capítulo 10, verso 1 e 2. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Às vezes a gente está numa posição de destaque, a gente está ganhando bem, financeiramente bem, a gente está com uma família boa, a gente acha que foi tudo que a gente conquistou. Quando na verdade foi Deus que deu tudo pra gente, tá? Verso 1 e 2 do capítulo 10. Ai dos que decretam lei injusta e dos escrivães que prescrevem opressão, para desviar os pobres do seu direito e para arrebentar o direito dos aflitos do meu povo, para despojar as viúvas e roubar os órfãos. Aliás, até por aí, né? Esse aqui é justamente, não tem muito o que explicar, é justamente o que está acontecendo. Pessoas safadas aí, né? Os políticos safados, corruptos, que querem enriquecer cada dia mais nas custas dos pobres, nas custas das viúvas, empurra imposto na gente, faz um bocado de coisa. E também, não só com os políticos, mas você também, às vezes, você é um líder, você é um patrão, você é encarregado, você coloca um peso muito grande nos seus funcionários e você fica lá de boa, sabe? Só se aproveitando. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Versos 5 e 6, ó, que vai falar sobre a Síria. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como cajado nas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa, lhe tome o despojo e ponha a ser pisado dos pés como a lama nas ruas. Olha isso, tá? Porque isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogante grandeza do rei da Síria e a pompa da altivez de seus ódios. Verso 12. Então, olha o que vai acontecer com ele. O que aconteceu no caso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Essa passagem foi para o rei da Síria, mas pode se aplicar a gente. Para a gente tomar cuidado com a altivez, com a soberba. E, óbvio, também tomar cuidado com os pobres, com os mais necessitados. Nós não podemos, em momento algum, de forma alguma, prejudicar aqueles que são pobres, aqueles que são necessitados. Então, olha só. É só profecias, assim, pesadas, tá? Então, a gente vê ali que até o capítulo 39, né? São profecias bem pesadas mesmo. Então, porque o povo estava fazendo muita maldade. Muita maldade mesmo. Então, por isso que essas profecias, assim, são bem pesadas. Era o próprio Deus falando para o povo o que iria acontecer. Bastava só eles mudarem de atitude. Mas, infelizmente, assim como nos dias de hoje, muitas pessoas não dão crédito, né, à pregação da palavra. Vamos lá, vamos continuar para te ganhar tempo. Capítulo 11. Outra profecia sobre o Messias. Mais uma profecia sobre o Messias, tá? Ali sobre o Messias e o Espírito Santo de Deus. Capítulo 11, verso 1 e 2. Porque brotará um rebento no tronco de Jessé. Ou seja, Jessé foi quem? Pai de Davi, né? Jessé, Davi, Salomão. Aí eu não lembro o nome do outro. Até Jesus Cristo, tá? E das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor.
o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito do conselho e da fortaleza, o espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Então é mais uma passagem sobre Jesus Cristo de Nazaré. E dizendo aí que no final de tudo ele vai juntar o povo. Olha só, verso 10 e 12, né? Verso 10. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, estandarte é a bandeira, tá? Será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E o verso 12. E levantará um estandarte entre as nações, né? E levantará uma bandeira entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os despertos de Judá congregará desde o quatro confins da terra. Ou seja, ele vai juntar todo mundo, porque é ele que vai julgar as nações, não é isso? Então, olha aí, mais uma profecia sobre Jesus Cristo como a bandeira, como aquele que vai vir, né, para poder juntar o povo. Agora, capítulo 12, bem tranquilo, é um verso. É uma canção, uma música. Vamos ler só o verso 2, ó. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. É um verso, né? Uma música. Depois de tanta coisa pesada aí que Isaías veio profetizando, capítulo 12 ele vai falar sobre isso, tá? Capítulo 13 vai falar sobre o fim da Babilônia. Babilônia também foi muito mal ali, né? No caso, já está profetizando aqui antes mesmo deles estarem cativos, tá? Isso é antes deles estarem cativos. E aí, Isaías ele vai e profetiza sobre a Babilônia. Verso 1. Peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Lá no verso 12. Farei que o homem seja mais precioso que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Então a gente vê aquela música lá. Você é precioso, mais raro que o ouro puro fino de Ofir. Mas o contexto aqui no livro de Isaías, dessa raridade do ouro, não é que o homem é precioso, que o homem é isso, não. É porque ali Deus ia destruir a Babilônia, destruir os homens maus, e todos os homens maus iam sumir. Os homens iam ser raros de se achar. É isso que Deus quer falar. Por exemplo, se você quiser achar ouro agora, é fácil? Não é difícil, você tem que na natureza, né? Você tem que ir lá na cachoeira, procurar o leito rochoso do rio, depois descer até lá o final, que eu esqueci o nome que fala. Então não é fácil encontrar ouro. Então esse é o contexto aqui de Isaías, quando fala que o homem vai ser mais raro que o ouro puro de Ofir. Não é que o homem é valioso, não é que o homem tem preço, não é que o homem tem valor. Não, é que vai ser difícil encontrar o homem, tá? Então o capítulo 13 vai falar sobre isso. Então a gente tem que tomar cuidado aí, porque, né? Olha só para a gente poder entender o contexto. Olha o verso 13. Por isso farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Ou seja, Deus está falando da ira dele. Então esse ouro de Ofir aqui não é nada sobre valor, que você é precioso, aquela coisa toda, não. É que você vai desaparecer mesmo. Então se você ler aqui, ó. Verso 15, tudo que for achado será transpassado, e todo que se unir a ele cairá a espada. Então a gente tem que tomar. Olha só, e suas crianças serão despedaçadas perante seus olhos, as suas casas serão saqueadas e suas mulheres violadas. Olha só, que palavra pesada que o próprio Deus está falando ali pro povo da Babilônia, pro povo que faz as práticas da Babilônia. Então não vem com essa que você é precioso não, tá? Isso aqui é uma mensagem pesadíssima, tá? A respeito do povo lá que fez besteira. Então toma muito cuidado, tá? E aí no capítulo 14, a queda do rei Babilônia, que é uma comparação, importante, que é uma comparação com a queda de Satanás. Olha, verso 4, ó. Aqui é uma profecia sobre o rei da Babilônia, mas hoje a gente entende que a gente entende, aliás, que é a queda de Satanás também. Foi como que Satanás caiu. Então proferirás este provérbio contra o rei da Babilônia e dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Lá no verso 11. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Verso 12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que delimitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Então, a queda de Satanás foi assim, né? Olha a soberba. Isaías mais uma vez falando sobre soberba. Satanás queria tomar o lugar de Deus, assim o rei da Babilônia também. Ele queria ser soberbo, ele queria ser o mais poderoso do mundo, quando na verdade ele só era um mero instrumento na mão de Deus para castigar o povo de Jerusalém. Era só isso. O rei da Babilônia foi usado só por isso que ele estava poderoso, porque Deus que fez
Nabucodonosor, né, o reino da Babilônia poderoso, para eles poderem oprimir Israel, para ver se Israel parava de pecar. E aí o rei começou a se engrandecer: eu sou poderoso, eu sou o tal, eu vou tomar todas as nações. E aí não, você vai cair lá de cima, porque você quer ser igual a Deus. É uma comparação também ali com Satanás. Essa palavra ali que aparece Lúcifer, segundo alguns teólogos, ela não está na Bíblia, né? Na verdade ali foi o rei King James que colocou esse nome Lúcifer, que Lúcifer significa anjo de luz, se não me engano, tá? Então o certo ali seria como cair do céu, anjo de luz. Se não me engano é isso, tá? Mas a palavra Lúcifer não existe na Bíblia. Foi uma palavra, foi o rei James que inventou essa palavra. Não é errado falar, não é errado. É só um nomezinho mais bonitinho que ele resolveu colocar ali, tá? Beleza? Então muito importante, tá? E aí vamos pular lá pro capítulo 39, que é justamente ali, do capítulo 1 até o 39, o povo ainda não tinha sido, como é que eu posso dizer? Não tinha sido cativo ainda, tá? Mas as profecias são bem assim, são bem misturadas mesmo. Vai falando sobre o rei da Babilônia, mas o povo nem estava na Babilônia ainda, como é que pode, né? Então, do 1 ao 39 eles não estavam na Babilônia. Aí no 39 mostra ali profecias deles indo para a Babilônia. Vamos ler rapidinho para ganhar tempo, que o vídeo já está ficando muito longo. Mas o livro de Isaías é grande, né? Fazer o quê? Ainda pulei a primeira parte, que é do capítulo 1 ao capítulo 6. Vamos lá, Isaías lá para o 39. Versos 5 a 7, ó. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Versos: eis que virá um dia em que tudo quanto houver na tua casa e os seus tesouros e até os tesouros dos seus pais que você juntou até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, como disse o Senhor. E até teus filhos que procederem de ti e tu gerares tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ou seja, os filhos dele vão ser eunucos no rei da Babilônia, tá? Então, do capítulo 1 ao 39 é isso, é julgamento. Profecia sobre o que o povo, sobre os idólatras, profecia sobre altivez, sobre idolatria, e o povo indo cativo para Babilônia. Aí já do capítulo 40 até o 55 já é o povo na Babilônia. E aí muda a figura de linguagem, porque antes o povo era só profetar, era só uma retada no povo. Vocês vão morrer, vocês vão ser despedaçados, vocês estão cheios de feridas, os vermes vão te comer, vocês são idólatras. E aí como o povo já está ali cativo, sofrendo na mão do rei Nabucodonosor, na mão do rei da Babilônia, né? Então a palavra já muda. E aí o profeta Isaías do 40 ao 55 já vai trazer mensagem de juízo também, de julgamento, mas vai trazer, a maioria das suas mensagens vai ser sobre consolação. Por quê? Porque Isaías falou não. O próprio Deus que falava através de Isaías, tá? Todas essas palavras aqui era o próprio Deus falando através de Isaías. Então, já muda de fim, o povo já começa a buscar mais a Deus, o povo já começa a ficar mais obediente, porque o calo está apertando, né? Então, ali do 40 a 55, a gente vai ver bastante palavras de consolação. Se o povo continuasse ali se humilhando, se buscando, se o povo se arrependesse dos seus maus caminhos, Deus ia trazer coisas boas para eles, tá? Vamos ler aqui no 40, verso 1 e 2, ó. Já começa assim, ó: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, porque a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então Deus está falando ali, ó, seus pecados já foram perdoados. Então fiquem consolados, fiquem calmos, fiquem tranquilos, tá? Porque o povo ali, quando estava em cativo, né? Chicote cantando, trabalhando igual escravo, se arrependeu. E o verso 3, voz que clama no deserto, é uma profecia sobre João Batista, que a gente vai ver quando estudar o livro de João Batista, tá? Então olha aí, ó, milhares e milhares de anos atrás, já temos uma profecia aí sobre João Batista, tá? E aí vai falar muitas coisas, ó. Vamos pular, porque ela tá... senão a gente vai perder tempo. Ó, lá no 41, verso 10, vamos ler alguns versículos que já vai ficar meio que... e eu vou explicando um pouquinho. 41, verso 10. Não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Olha aí como é que muda, né? Deus estava falando ali de matar, de destruir, mas aqui a figura de linguagem já muda, porque o povo está arrependido. Então, galera, se você fizer o mal, você vai receber o mal de Deus. Se você fizer o bem, você vai receber o bem de Deus. E óbvio que esse versículo se aplica para a gente nos dias de hoje também, né? Porque Deus, ele é bom o tempo todo ele é bom. Então eu acredito que esse seja um versículo universal. Se a gente não ter medo, se a gente não se assombrar, Deus está conosco, tá? Ele que vai sustentar a gente com a destra da nossa justiça. Aí no verso 42 vai falar outra profecia sobre Jesus Cristo.
verso 1 e 7. Eis aqui o meu servo, a quem sustento o meu eleito, a quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Olha aqui, ó. Em que se compraz a minha alma. O que Deus falou lá para Jesus Cristo? Eis meu filho amado, quem me traz alegria. Nós vamos estudar, tá? Então, 42, outro verso aí, outra profecia sobre Jesus Cristo. Lá no 44, vamos pular para 49, que é outra profecia sobre Jesus Cristo também. Então, essa parte que eles estão ali é justamente isso, a esperança do libertador. É por isso que tem bastante profecia sobre Jesus Cristo nessa parte, porque eles estão presos, eles estão querendo ser libertos. E aí Isaías vem falando, ó, vai vir o libertador, vai vir o libertador, vai vir o servo, tá? Então é tudo um contexto, para você ver que a Bíblia, ela não é à toa assim, tá? Tudo tem um contexto. Por que tem tanta profecia no livro de Isaías? Porque eles estavam presos, eles clamavam para sair daquele, como é que fala? Daquele cativeiro. Eles clamavam por um libertador, por um rei, por alguém que fosse libertar a gente. Então ali Deus aproveitou o contexto e começou a trazer várias profecias para Isaías a respeito de Jesus Cristo. Ó, capítulo 49, verso 1. Ouve-me, ilhas, escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, e fez menção do meu nome. Verso 6. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservadores de Israel. Também te dei luz para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Olha só. Lá no 50, verso 6. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. O que o povo fez com Jesus na cruz? Cuspiu, né? Na cara dele. Então, e o Isaías 53, que você vai ler aí na sua casa, Isaías capítulo 53, mas você já conhece, que é justamente uma profecia completa ali sobre Jesus Cristo. E a parte 3 da 56 da 66, já é a redenção. Eles saíram do cativeiro e já não estão mais cativos ali do capítulo 56 até o 66. Então Deus vai falar justamente ali sobre o povo se ajeitar, né? Ó, vocês saíram do cativo, agora se ajeitem. Se vocês fizerem isso, um dia eu vou vir, um dia vai chegar o meu dia e tudo aí vai ser redimido, tudo vai ser restaurado. Já fala assim, assim diz o Senhor, guardai juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça para se manifestar. Capítulo 56, verso 1. E aí, ele vai, se a gente ler esse capítulo de 56 ao 66, a gente vai ver ali uma certa... como Deus quer que a gente haja. A gente vai ver uma certa moralidade. Olha só no 57, já vai condenar o adultério e a prostituição. 57, verso 3. Mas chegai-vos aqui, vós filhos da agoureira, descendência adulterina e de prostituição. De quem faz o vosso passatempo? Contra quem escancaram a boca e deitam para fora a língua? Porventura, não são filhos da transgressão, descendência da falsidade? Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Com o adultério, com a prostituição. Lá no capítulo 58, ele vai combater a religiosidade, questão do jejum, pessoas que fazem jejum aí. Olha só, vamos ler para entender melhor. Verso 4 no capítulo 58. Eis que para contendas e debates vocês jejuam, e para ferir com punho o iníquo. Não jejues como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Verso 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige sua alma, que incline sua cabeça com um junco, estenda debaixo para si saco de cinzas? Chamaria tu isto de jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixe livres o oprimido, despedace todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa o pobre abandonado, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas a tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E lá no capítulo 66, que é o último capítulo, verso 18 e 22, diz assim, ó. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem um dia em que juntarei todas as nações em línguas e verão a minha glória. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Então, a partir dali que eles saem da Babilônia,
Deus ele começa a fazer esse tipo de profecia sobre o fim do mundo, profecia sobre os adúlteros, sobre os idólatras, profecia sobre aqueles que são altivos, sobre aqueles que são soberbos. E tem também lá no verso 61, tá? No capítulo 61, verso 1 e 2, mais uma profecia sobre o Messias, e no Isaías 63, o Messias como guerreiro. Esse é o grande problema dos judeus, do capítulo 63 de Isaías, porque Deus apresentou ali o Messias como um guerreiro, e eles esperam esse guerreiro até hoje, alguém que vai vir realmente lutar pelo povo, que vai, sabe, vir com armas, com escudo, vai vir com tudo aquilo para poder derrotar os inimigos. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Jesus ele não veio com espada, com lança, não veio com isso. Jesus Cristo veio com a palavra, com a verdade, veio com amor. Então, basicamente, esse é o livro de Isaías. Como eu falei, para a gente poder entender todo o livro de Isaías, temos que ler. Não adianta, tem que ler, tem que reler devagarzinho, mas basicamente é isso. Isaías significa Deus é a salvação, ele é um profeta maior, um profeta messiânico, e ele profetizou ali durante o reinado do rei Ezequias. Amém? Fica com Deus, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus.